A gente quiser que o Brasil seja um país sério. Se não, assim, se fala, não, Renan, eu quero que o Brasil não seja sério, então não mexe nisso. E a gente continua jogando dinheiro nessa fornalha. É uma fornalha, a gente está queimando dinheiro. E deixando um monte de vagabundo rico. Renan, o que você faria para melhorar realmente a economia? Eu vejo um Brasil muito assimétrico em regiões ricas, onde tem o agro, por exemplo, mas nessa mesma região também tem as pessoas muito pobres. No Nordeste, outra realidade. Minas Gerais, outra realidade. Em São Paulo, aqui, temos outra realidade. É um Brasil muito diferente, que a gente não consegue... Quem é rico parece que cada vez fica mais rico e quem é pobre cada vez fica mais pobre. É verdade. Tem até uma música disso e é verdade, é uma pura verdade. É. O que você faria para a economia girar e quem é pobre ficar mais rico? Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido. O que eu vou fazer nós vamos cortar muitos gastos. O orçamento do Brasil hoje é 6,5 trilhões. Tá? Ou seja, o gasto do orçamento brasileiro num ano é 6,5 tri. É muito dinheiro. Eu preciso economizar um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é muito mal gasto. E gasto como? Renúncia fiscal. Tem um monte de empresa no Brasil que não paga imposto e não quer pagar imposto porque o governo deixa não pagar imposto. Zona Franca de Manaus é isso. A gente gasta 50 bilhões com Zona Franca de Manaus. De emenda parlamentar, a gente gasta 65 bilhões. Tá? Ou seja, tem 100 bilhões só de Zona Franca de Manaus e emenda parlamentar. A gente tem gastos, fraudes no BPC, fraudes no Bolsa Família, gastos excessivos com penduricalho e supersalário do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. A gente tem... há uma indexação, e a gente precisa ser mexida, do valor do salário mínimo com o valor do BPC, o que é incorreto, porque quem está trabalhando e tem um aumento de produtividade não pode ser refletido em quem não está trabalhando. Então, corrigindo essas distorções, eu vou economizar 250 bilhões por ano. Com esses 250 bilhões, eu começo a equilibrar as contas públicas. Equilibrando as contas públicas, ou seja, o Estado deixando de gastar tanto, os juros pode baixar. Os juros baixando, eu economizo mais de 300 bilhões, por aí, 50 bi para cada ponto da taxa Selic. Com isso, sobra muito dinheiro para eu cortar imposto, e aí as pessoas, como o dinheiro vai ficar mais barato que os juros baixou, as pessoas vão consumir mais. E aí eu vou fazer uma série de reformas que a gente chama de reformas microeconômicas. São reformas que deixam a nossa economia mais competitiva. Se você quiser abrir uma empresa, uma pequena fábrica, uma startup, se você quer abrir um comércio, vai ficar mais fácil. Se você quer contratar e demitir, vai ficar mais fácil. E aí a gente começa a competir novamente com Vietnã, com China e com outros países fazendo produtos e serviços de qualidade. Fazendo essas medidas todas, a gente começa a enriquecer. Aí você vai falar, desigualdade regional, Nordeste. Pois bem, o Nordeste tem condição de se desenvolver. O agro dá para chegar no Nordeste e gerar empregos no Nordeste. E eu vou fazer no Nordeste uma coisa que chama Zona Econômica Especial. Nós vamos pegar empresas que hoje estão na China produzindo para os Estados Unidos e para a Europa, produtos industrializados, e eu vou trazer empresas que façam isso, vou colocar no Nordeste sem pagar impostos, e elas vão só exportar, para não destruir o resto de produção que nós temos no Brasil. Exportar para o primeiro mundo, igual a China fez. Vamos trazer essas empresas e vamos começar a industrializar o Nordeste. Vamos levar data center para o Nordeste, fazer energia desenvolvida, isso lá. O Nordeste se desenvolve lá, o que acontece? O governo pode parar de investir tanto no Nordeste e voltar a investir aqui no Sul-Sudeste. Tá. Aqui a gente foi esquecido. Só para lembrar aqui, para todo mundo que está assistindo, nós, em São Paulo, pagamos boa parte da conta, mas o dinheiro não volta para cá. São Paulo, em alguma medida, é roubado pelo governo federal. Depois a reforma ficou mesmo. É roubado. E, como é roubado, nós temos que resolver de vez o Nordeste para voltar também a focar na nossa região. Tá. Tudo isso seria um Brasil ideal. Não, é um Brasil... lá, um Brasil justo. Justo, vamos usar essa palavra. Você chega lá na presidência, pré-candidato, passa a ser presidente da República. Como enfrentar o Congresso daí para mudar tanta lei? Você já pensou nessa articulação, Renan? Sim. O Congresso Nacional, hoje ele é completamente viciado em emenda. Os deputados federais ligam apenas para emendas, tá? E hoje nós temos uma alternativa. Eu posso fiscalizar a emenda deles. Se qualquer um fiscalizar as emendas do orçamento secreto, metade do Congresso vai preso. E o Congresso sabe disso. Então o Congresso está morrendo de medo. Inclusive do Lula, que está começando, ele próprio Lula, malandro que é, ele começou a fiscalizar. Eu vou acabar com esse orçamento secreto dessa maneira. E o STF também tem que acabar com esse orçamento secreto. Que aí os deputados perdem essa autonomia em ser só ladrão e voltam a ter que conversar para votar os projetos, como tem que ser numa democracia. O Congresso brasileiro é um Congresso rebelde que gosta de roubar. Então a gente vai ter que botar o Congresso num cabresto. Assim como a gente vai ter que colocar o STF de volta na caixa dele. Eu vou topar compor, eu posso chamar pessoas de outros partidos para compor nosso governo, mas não para roubar e não para lotear, e sim para tocar projeto. Por exemplo, olha, eu vou fazer um Ministério da Cidade ser o Ministério da Desfavelização.
Vai mudar de nome, Ministério da Desfavelização. Esse ministério, se algum partido quiser tocar com a gente desfavelização, para tocar desfavelização, bem-vindo, não para roubar. Eu vou juntar o Ministério da Justiça com as áreas de segurança e nós vamos ter o Ministério da Guerra contra o Crime. Esse Ministério da Guerra contra o Crime, se algum partido quiser participar conosco, será bem-vindo. Então a gente vai compor, mas não compor na roubalheira. E, como recado para todos, eu não vou querer me reeleger. Eu quero ganhar a eleição para não me reeleger. Eu quero fazer essas medidas que eu falei para você, que mudam o Brasil, e vai mudar tanto o Brasil, que eu nem preciso estar lá outro mandato. Mas o seu plano é para longa data. Para sempre. E aí eu vou torcer para eleger o Kim Kataguiri, por exemplo, meu deputado menino brilhante. Pessoas do seu partido isso, daí, isso, que têm a mesma mentalidade. Isso, eu não quero ficar preso ali dentro, nessa mentalidade de tipo, correr para se reeleger, porque aí todo mundo vira só populista. Eu quero ser um presidente que vai fazer todas as medidas que vão fazer o Brasil ficar muito sério e entrar para a história como um cara que mudou de vez o Brasil. Tá. E se essas medidas passarem, o Brasil vai ser um país sério, rico e poderoso. Renan, você cria um movimento lá, um maior movimento contra a Dilma, que causou daí o impeachment da Dilma. Você não é Lula. Com certeza você não é esquerda. Não sou. Você não é direita, porque não gosta do Bolsonaro também. Eu sou direita, sim. Não é o bolsonarismo. Não tem o bolsonarismo na veia de jeito nenhum. Sim, eu posso dizer, você acabou de falar que é direita, mas você não fica ali no centrão? Não, centrão é uma coisa muito clara. Centrão é o político que não tem opinião e ele está na política para ganhar dinheiro. Essa é a definição do centrão. E ele vai estar com o Lula ou vai estar com o Bolsonaro. Na verdade, a diferença minha pro Centrão é o seguinte: se tem um governo do Lula, o Centrão tá dentro. Se tem um governo do Bolsonaro, o Centrão tá dentro. Qual a minha diferença? É que se tem um governo do Lula, eu tô fora, eu sou oposição. Se tem um governo do Bolsonaro, eu tô fora, eu sou oposição. Por quê? Porque são dois corruptos. Eu sou de um tempo em que as pessoas, quando viam um político corrupto, elas reclamavam. Hoje eu tô vendo um tempo em que o Lula, o filho dele tá envolvido no escândalo de corrupção, o irmão dele tá envolvido no escândalo de corrupção, e os eleitores dele aplaudem. Agora, quando vai um Bolsonaro pro poder, as pessoas aplaudem se ele tá envolvido em escândalo de corrupção. Eu sou contra os dois. Agora, eu sou de direita. Eu defendo que a polícia possa prender e matar os vagabundos que roubam a gente nas ruas diariamente. Eu defendo que os valores dos brasileiros precisam ser respeitados. Eu defendo que o Brasil ele se proteja e seja um país forte para não ser humilhado por nenhuma nação perante o mundo. Isso me coloca dentro do campo da direita. Se assim, qualquer pesquisa, qualquer professor for estudar, não, eles são de direita. Agora, no Brasil, as pessoas acham que ser de direita é gostar do Bolsonaro. Aí as pessoas têm que estudar. Você votou no Bolsonaro na época? Eu votei uma vez no Bolsonaro no segundo turno em 2018. Tá. O que te fez desencantar do Bolsonaro? Quando eu vi que ele era corrupto. Quando eu soube que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, fazia um crime chamado peculato, que era o escândalo da rachadinha, aquilo vazou e em vez dele... Eu falei, não, o Bolsonaro me parece um cara honesto. Eu acho que o Bolsonaro vai fazer o seguinte, ele vai falar pro filho se entregar e ele vai continuar o governo dele. Não, ele não fez isso. Na verdade, o Bolsonaro pegou e entregou pro STF toda a Operação Lava Jato, fez o Lula ser solto para fazer um acordo para salvar o filho dele, Flávio. Tanto que o filho dele, Flávio, foi salvo por uma liminar do Dias Toffoli e de uma liminar do Gilmar Mendes. E aí o escândalo da rachadinha não andou. Aí ele salvou o filho dele, mas entregou a Lava Jato. Ao fazer isso, o Lula foi solto, todos os corruptos que foram presos na Operação Lava Jato foram soltos e o Lula se reelegeu. Eu não consigo achar isso sério, nem certo. E se as pessoas acham isso certo, elas estão erradas. Então, eu não vou, vamos dizer, se a maioria na direita quer cometer o erro de seguir o Flávio Bolsonaro ou o Jair, eu não vou seguir o erro deles. Eu não tenho compromisso com o erro. E as pessoas, eu quero convencer as pessoas de que elas estão erradas a mudar. Política sobre isso. Eu tenho que convencer a pessoa do erro. As pessoas não podem ficar encantadas com o erro para sempre. O Flávio Bolsonaro é corrupto. O que eu posso fazer? Eu tenho que apoiar ladrão? Então, você não é de direita, você apoia um ladrão. Poxa, não, eu não vou aceitar um ladrão. Não posso aceitar um corrupto. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre escândalos do INSS, também o Banco Master. Aliás, hoje teve prisão, que você já está sabendo com certeza. Sim. Mas o que está me chamando a atenção é o seu engajamento em rede social, aqui pelo YouTube, mas nós estamos em outras plataformas virtuais, né? Instagram, TikTok, Facebook, mas no YouTube, aqui o bate-papo tá demais, a galera apoiando você, muita gente chegando. Para quem está chegando, estou entrevistando o Renan Santos, ele que é pré-candidato à presidência da República. Esse engajamento, como que você conquistou isso? Indo para a rede social,
Como você tem feito esse trabalho? Porque muita gente comentando aqui, somos a verdadeira direita, o Lucas mandou também um comentário aqui, a Pretinha somos a suprema direita, o Ronald, esse homem é um perigo, cuidado com essa conversa. É lógico que tem muita gente que critica você também. Poxa, mas você vê que... olha a reação de uma pessoa que é bolsonarista. Essa pessoa que falou, cuidado com essa conversa. Ele não tem argumentos para me rebater. Então o que ele fala é o seguinte, cuidado com a verdade. Não ouça ele, fique surda, fique na ilusão. Essa pessoa, no fundo, ela tá com medo do que eu tô falando. Porque a verdade dói. A verdade dói. E eu volto a falar para essa pessoa, prove então para as outras pessoas que o senhor Flávio Bolsonaro não cometeu os crimes que ele cometeu. Até porque o Queiroz, que era o principal funcionário do gabinete dele, admitiu que inclusive usava o dinheiro roubado do gabinete para pagar escola e pagar contas da família do Flávio Bolsonaro. Veja, são os membros do gabinete dele que falaram, não sou eu que falou. É o COAF que demonstrou que eles sacavam o dinheiro do gabinete. Não sou eu. Tem prova. Tem prova. As provas são abundantes. Então a pessoa quer ficar na mentira. Poxa, sabe, errar é humano, todo mundo erra, mas persistir no erro é demoníaco. Que exemplo essa pessoa vai dar pro filho dela? Quando o filho dela fala, mãe, o que é certo? É roubar ou não roubar? E a mãe, não, olha só, você não roube, mas se você for de direita, você pode roubar. É isso que essa pessoa está dando de exemplo. Se você for um político de direita, você pode roubar. Poxa, é isso ser conservador? É isso defender a família? E a galera vai falando aqui, a verdade dói, jovem, tire seu título de eleitor para pensar no futuro, a galera apoiando também, muito apoio. Como você vem conquistando esse apoio com tão pouco tempo de partido formado, mas com um movimento grande, que já vem há muitos anos? É uma boa pergunta, tá? Nem eu sei. Mas a verdade, assim, eu suspeito. A verdade, ela incomoda, mas ela arrebata também. A verdade, quando ela bate no coração de uma pessoa que está aberta a ouvir, ela conquista. E as pessoas veem sinceridade no que eu falo. Eu vim aqui... Eu estou falando coisas que eu posso perder votos. Tem, às vezes, também uma pessoa de direita que gosta do Bolsonaro e fala, pô, mas esse cara aí não gosta. Você é radical, isso eu já vi. Você fala o que tem que falar. Isso. Sem papas na língua. É radical no sentido de ir na raiz do problema. É corajoso. Isso. Eu sou conciliador, só que eu não vou mentir. Então eu vou ser honesto com você, mesmo que isso me custe algo. E eu acho que ao falar dessa maneira, eu acho que isso chega no coração das pessoas. As pessoas falam, tá aí, eu vou ver esse cara. Porque esse cara está disposto a perder naquilo que ele acredita. Uma dica que eu dou para todo mundo é, todo político que fala o que você gosta de ouvir e cuja palavra soa como música para o teu ouvido, você tem que desconfiar. Principalmente em época de eleição. Sempre. Dona Maria, sim. Isso. Eu vou te ajudar, eu vou construir um hospital, eu vou regularizar isso. Eu não caio mais nessa. Não pode cair. O político bom é o que vai virar e vai falar pra você uma coisa que você não gosta e ele vai sustentar isso pra você. E tem que ser honesto. E tem que ser honesto. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer, exato. Porque, por exemplo, o Lula fica dando coisa pros outros. Eu vou te dar agora um botijão de gás. Não, eu vou te dar energia. O Lula tá mentindo. Vou dar um exemplo como ele tá mentindo. O Lula tá dando botijão de gás e energia elétrica pras pessoas de graça. Nunca é de graça. Ele dá isso com uma mão. Mas com a outra mão, ele agora aumentou o imposto sobre produto eletrônico. Então, se a pessoa for comprar um celular, ela vai pagar mais imposto, e é o imposto que está sustentando no fim do dia o botijão de gás que ele está dando. Ou seja, é tudo mentira. É dar com uma mão e tirar com a outra. Eu não vou virar para a pessoa e falar, eu vou te dar um botijão de gás. Eu vou falar, eu não vou te dar um botijão de gás. Eu vou fazer você ganhar dinheiro para você não precisar receber um botijão de gás. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente está falando em dar botijão de gás para os outros. O mundo está falando de inteligência artificial, automação. Os países grandes estão indo para a Lua. Os Estados Unidos vão para Marte com a SpaceX e a gente está falando em dar botijão de gás. Pô, é uma vergonha. Bolsa Família, você acredita que o povo ficou acomodado? Olha só, eu acredito que o povo ele começou a achar que isso é um direito e elas se adaptaram a esse direito de modo a vida deles ser, vamos dizer, um misto de fazer um bico e ganhar um Bolsa Família, ter um parente que recebe um empreguinho numa prefeitura. Ter mais um filho. Às vezes, mais. Exato, isso acontece, acontece. No Maranhão isso acontece muito, eu vou lá pro Maranhão, eu vi isso no Rio Grande do Norte. E não é que assim que as pessoas vão tendo filhos para receber, mas teve um, soma aqui, soma com a aposentadoria da avó, mora todo mundo junto. Ou seja, o Bolsa Família e o assistencialismo criaram, vamos dizer, nas pessoas um estilo de vida em que, sei lá, 70% dos recursos vem de algum auxílio do governo, 30% vem do trabalho. Qual o problema desse modelo? Que alguém está pagando isso. E sabe quem está pagando? O motoboy que está fazendo entrega, o entregador, o motorista de Uber. Alguém está ralando para outra pessoa ganhar um benefício. E esse outro alguém, na maior parte dos casos, sabe o que é? É pobre. Tem um pobre trabalhando para outro pobre trabalhar menos. Isto, para mim,
é errado. E é mexer na ferida, Renan. Lógico, eu vou perder voto falando isso. Eu vou perder voto. Você vai mexer numa ferida muito grande. Sim. Só que o que eu digo? Olha, se você é um homem e uma mulher jovem, saudável, que está recebendo Bolsa Família, o que eu vou fazer é o seguinte: quando você for no CRAS para pegar o seu cartãozinho e receber o Bolsa Família, eu vou te convidar para uma frente de trabalho. Todos os municípios têm concentração de pessoas no Bolsa Família, nós vamos montar frente de trabalho. Você vai ganhar até um pouco a mais, só que você vai fazer coisas. Vamos fazer frente de trabalho em infraestrutura, alguns de limpeza. Trabalha. Ocupa a tua mente, sai de casa, participe de um trabalho com outras pessoas. Isso é uma coisa boa, vai te fazer bem para sua cabeça e para sua autoestima. E nós vamos fazer frentes de trabalho. Quem fez isso? Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, nos anos 30, chegou a ter 3 milhões de jovens trabalhando nesse modelo. Vamos fazer isso, vamos trazer uma energia de construir, não uma energia de dar. A educação realmente muda, transforma o ambiente, transforma o ser humano, isso sem dúvida alguma. Eu sou a favor disso, ao invés de dar Bolsa Família, o gás, a energia elétrica, realmente ensinar essa pessoa, dar a educação para essa pessoa ter dignidade. Sim, e meios para ela trabalhar. Meios. O Estado hoje, você tem municípios inteiros que não têm trabalho. O Estado faça a frente de trabalho, chama as pessoas que estão recebendo auxílio para trabalhar. Você tem uma mãe que tem 2 filhos, ela tem um problema de saúde, tem diabetes, não consegue andar. Sim. Aí tudo bem. Sim. Não estou falando, sabe, tem e esse benefício é útil para essa pessoa, e eu não acho que os brasileiros... Porque tem que ser humano, tem que ser um governo humano também. Humano. Agora, um homem formado, 25 anos, quer fazer um bico às vezes e receber um Bolsa Família, você desculpa, tem um monte de gente trabalhando de entregador, correndo risco de ser assaltado, pagando imposto para você ficar encostado. Eu não vou deixar você ficar encostado. Marmanjo e marmanja, com 25, 23, 30 anos de idade, que quer ficar levar a vida na flauta, eu não vou deixar. Vai ter frente de trabalho, vão ralar e vão gostar, porque vai trabalhar, o trabalho dignifica. Tem que ser assim, senão eu estou desrespeitando. Volto a colocar milhões de brasileiros que estão se matando de trabalhar. Teve um menino hoje que eu encontrei no Parque Taquaral, era um fã nosso. Ele trabalha numa empresa aqui em Campinas e nas horas vagas ele trabalha de entregador. Ele trabalha 7 dias por semana e aí fazendo uma poupancinha para ele. Pô, esse cara, eu vou desrespeitar esse cara muito se eu não fizer nada sobre esse assunto. Muito.